Boa, galera. A gente aqui, nós acabamos de baixar. Olha que spoiler aqui que eu dei pra vocês. Nós acabamos de baixar aqui o nosso repositório, certo? E aqui a gente fez as configurações basicamente para que a gente consiga utilizar o Docker. Então, nesse momento aqui, o que eu tenho? Eu tenho o Docker Compose aqui aberto e o banco de dados aqui configurado. Então, eu tenho aqui minha tabela, aquela tabela que a gente criou, certo? Só que ela não está com nenhum dado aqui ainda. Então, o que a gente vai fazer aqui agora é popular esse banco de dados com os valores que tem no nosso CSV, que é esse aqui, certo? A gente vai popular o banco de dados com os valores do CSV através do Python. Então, é isso que a gente vai fazer. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui agora é criar a nossa virtual env. Python-m .venv para que eu crie uma virtual env com o nome .venv. Isso aqui vai ser o nome dessa pasta aqui que ele criou. Eu gosto de colocar pontos para que essa pasta fique invisível, né? Então aqui eu só consigo acessar ela se eu apertar aqui o Ctrl H, né? De outra forma ela não aparece. Bacana. E aí para entrar dentro dela eu vou dar um source bem activate essa linha aqui. Então você coloca, dá um source, a primeira letra, e aí apertando tab ele vai completando para você. Bacana. O que a gente vai fazer aqui? A primeira coisa que a gente vai fazer aqui agora é instalar nossas dependências. Então, utilizando o Virtual Env, aqui eu garanto que todas as dependências que eu precisar, elas sejam instaladas somente nesse meu Virtual Env. Então, por exemplo, meu pip aqui, né, eu tô um Python aqui está limpo, não tem nenhuma biblioteca instalada nele. Então, eu vou conseguir instalar, agora garantindo que, de fato, não tem nada previamente instalado. Por isso que a gente utiliza o Virtual Env. Bacana, agora a gente instalou, vamos dar agora um pip freeze e verificar que já tem alguma coisa instalada. As duas coisas que a gente precisa que estão lá no nosso requirements.txt. Só com pg2, binary e python decouple. Show. Beleza? Então agora o que a gente vai fazer vai ser executar esse cara aqui. Vamos dar uma lida nele aqui e entender como é que ele está fazendo primeiro. Aqui a primeira linha, as primeiras 6 linhas ele está fazendo simplesmente importações, certo? Vai importar o python decouple. O CSV aqui é uma built-in, né? Uma biblioteca padrão do Python. Eu não instalei nada, ela já vem. Biblioteca CSV e aqui a PsychoPG2. Então aqui eu estou definindo as minhas variáveis, né? Então coloquei dentro de um dicionário host, database, user e password, que elas vai pegar a partir desse cara aqui, ó. Então a ideia é que quando eu passar essas variáveis aqui dentro desse cara aqui, certo? Aqui sejam essas variáveis aqui, que são exatamente aquelas que estavam aqui, que a gente precisa para poder acessar o nosso banco de dados. Bacana? Então, é isso, né? E aí o que eu vou fazer aqui abrir aqui nesse contexto, né? Vou abrir esse arquivo, file name, que está com o nome do arquivo que eu tenho aqui. Então, como ele está no mesmo diretório aqui, eu não preciso colocar nada para identificar onde que ele está localizado. O que eu estou fazendo aqui é abrir ele, e aqui eu vou criar, por exemplo, aqui esse Dict Objectives, basicamente o que eu vou fazer é criar, com muitas aspas, transformar esse CSV numa lista de dicionários. Então eu vou pegar esse CSV aqui e transformar numa lista de dicionários, certo? E por que eu vou fazer isso? Para que eu consiga fazer iterações. Então eu estou fazendo aqui, a primeira coisa eu vou dar um try para que ele faça a conexão, ele conectou, então ele retorna conectado com sucesso para a gente. Senão ele vai dar uma exceção, ele vai trazer o erro, né? E aí, dando tudo certo aqui, ele vai iterar. Então, ele vai iterar para cada dicionário dentro dessa lista de dicionários aqui, vai fazer um insert no nosso banco de dados. E ele vai inserir, verifica que esses nomes aqui, que são os nomes da nossa tabela, certo? Então, cada um desses nomes aqui da tabela, com exceção do ID, que ele é preenchido automaticamente, né? E ele vai pegar assim, ó. Então, company. Ele vai pegar aqui o company, o item, né? O primeiro item é o company, o segundo item é o item, e assim sucessivamente para cada um desses dicionários que vai dar na nossa lista. E ele vai trazer para a gente aqui esse print, né? Inserido com sucesso para cada um dos valores, ou erro, e aí no final ele vai encerrar e fechar essa conexão. Bacana, vamos lá então, sem mais delongas, né? Para ver a mágica acontecendo. Valor inserido com sucesso, então a gente verifica aqui que por enquanto não tem nada, mas olha que legal, tem 631, aumentando, pronto, colocou todos aqui, bacana. Então a gente vai abrir aqui e verificar que estão todos eles aqui, legal.
E aí a última coisa que a gente vai fazer aqui agora vai ser o seguinte, olha que coisa legal que a gente vai fazer. Isso está lá no readme aqui, eu coloco aqui no final aqui que vai ser meio que opcional. Vai ser o que? Utilizando esse programa aqui, o pgdump, eu vou fazer um dump desse banco de dados. Então aqui, deixa eu só voltar, porque o que ele vai fazer aqui? Ele vai acessar esse banco de dados, né, no host localhost, com o usuário Postgres, o nosso banco de dados McDonald's HealthDB, vai pegar ele e copiar para um arquivo, que é -f de file, e salvar dentro de SQL McDonald's HealthDB. Então esse arquivo aqui não existe por enquanto, mas ele vai existir assim que eu executar esse comando. Pediu a senha é a senha que a gente definiu lá no nosso container, que é a senha aqui no caso, e aí ele salvou aqui, então esse cara aqui existe agora. Olha que legal, então aqui o que ele traz aqui pra gente é, de fato, a criação dessa tabela, todas as modificações necessárias aqui, que são padrões do Postgres, né? E aqui ele está fazendo cópia, então ele está copiando para cá para jogar lá para dentro da nossa tabela. Então o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai derrubar esse banco de dados, né? Então eu vou dar aqui um docker compose -v menos. Boa. E aí nesse momento aqui a gente já não tem mais conexão nenhuma, acabou, ele está cerrado aqui. E aí a gente vai subir ele de novo, só que com uma pequena diferença. Ao invés de a gente utilizar esse create table, aqui a gente vai utilizar o nosso McDonald's HealthDB. Então assim que ele subir, ele não só vai subir com o banco de dados criado, né, com a tabela criada, mas com a tabela populada, né, da primeira vez. Então, de fato, isso aqui o que a gente vai fazer vai ser exatamente o que você vai fazer a partir de agora, desse momento, quando você tiver na sua empresa e você tem um banco de dados lá e você quer testar alguma modificação, não testa em produção nem homologação. Por favor, não faça isso. Testa primeiro o local. Então, você vai copiar, fazer esse dump desse banco de dados e aí você vai fazer inserções, vai criar esse mesmo banco de dados, o esquema lá que você tem no seu ambiente de desenvolvimento, um ambiente de homologação de produção, você vai fazer e reproduzir esse ambiente exatamente igual no seu computador. E a partir desse momento você começa a testar ele local. Dando certo, aí você testa em homologação em produção sem problema, sem dor de cabeça. Sem o risco de fazer, né, cagada e o chefe fica puto com você. Bora, vamos lá então. Aqui agora eu preciso criar no nosso banco nosso container, né, como eu já derrubei ele aqui agora, então vamos subir ele de novo. Olha que legal, então a gente vê aqui que ele foi criado, certo? Inserção de tabela, aqui tudo certo. Ele não traz pra gente um log muito melhor, infelizmente. Aqui tinha dado problema, agora testar aqui, boa, foi. E olha que bacana, já tem todos os dados aqui. Os nossos recordes são todos aqui. Legal, né? Então isso que a gente fez aqui com o nosso CSV, você poderia fazer com qualquer CSV ou qualquer coisa do tipo, e você consegue garantir que toda vez que você subir esses containers, ele vai trazer pra gente, né, todo o ambiente pré-configurado de acordo com o que você tem aqui. Porque, de novo, segundo a documentação do Postgres, assim que o build está sendo executado, ele vai procurar dentro dessa pasta aqui. Eu vou até fazer isso aqui, mostrar o que é essa pasta aqui. Então vamos lá. Olha que bacana. Docker PS. Rapaz, que nome grande. Vamos lá, vamos entrar aqui. Docker exec -it bash. Eu vou entrar dentro desse banco de dados, dentro desse container, certo? Estou entrando no modo iterativo. Aqui eu vou dar um ls para listar tudo que ele tem aqui nesse meu local. Então eu tenho aqui essa pasta aqui, ó, docker, entry point, tananã, e assim vai. Vamos entrar dentro dela e aqui a gente verifica, dá um ls e a gente tem esse cara aqui. Então é isso que esse volume está fazendo. Ele está copiando desse arquivo físico que existe aqui no meu computador. Eu sei que é muito abstrato, também tenho dificuldade de entender isso, e está jogando aqui para dentro do nosso container. Então aqui eu estou acessando o container e aqui do lado de fora é o meu HD fisicamente, propriamente dito, certo? Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado, e a partir de agora não faça mais testes no banco de dados de homologação de produção, faça teste sempre local, depois, né, dando tudo certo local, você pode quebrar e fazer o que você quiser, depois você testa em homologação ou em produção. E é isso, valeu, até a próxima!